Vamos dar continuidade ao nosso curso de mecânica quântica, dando sequência à nossa revisão de física moderna. E agora nós falaremos de pacotes de ondas localizados. Nós vimos na aula anterior que uma partícula ela precisa ser representada por um pacote de ondas, né? Ou seja, você tem uma infinidade, né, de ondas planas com vários valores de número de onda, né, todos os valores de número de onda possível, né, como a gente viu. Só que a interferência, e aí eles têm cada onda plana dessa tem uma amplitude φk, né, tem uma amplitude aqui φk, e aí quando eu faço essa interferência entre todas essas ondas planas, ele vai dar uma interferência construtiva na região em que a partícula está localizada, né, que era o problema que eu estou analisando ali a partícula, e em regiões distantes que não tem nada a ver com o problema, né, lá no infinito, né, regiões que não tem nada a ver com o meu problema, aqui onde a partícula certamente não está, a interferência será destrutiva. Então a melhor representação realmente da partícula é dessa maneira. Só que essa função aqui, do jeito que ela está aqui, ela não representa uma partícula, né? Por quê? Porque as autofunções elas precisam ser normalizadas, né? Então, as autofunções precisam ser normalizadas. Por que elas precisam ser normalizadas? Vírgula. Pois a partícula tem 100% de chance de estar em algum lugar. Então, em algum lugar a partícula está, né? Então, se isso daqui é a probabilidade de encontrar a partícula no intervalo AB, a probabilidade de encontrar a partícula de menos infinito a mais infinito, está trabalhando problema unidimensional, né? É 100%, é 1, porque em algum lugar a partícula vai estar, né? Então, isso aqui era só uma função, né? Mas essa função não serve como uma autofunção, né? Se isso aqui for uma autofunção, eu tenho que dividir pelo módulo para normalizar. Então essa constante aqui vai ser uma constante A. Precisamos encontrar a constante de normalização da autofunção. Geralmente quando é função só da posição, a gente chama de autofunção e não de função de onda, ok? E a gente usa a letra psi minúsculo. Ok, então, qual é o problema aqui? Isso daqui, então, quem vai ser o complexo conjugado? Complexo conjugado produto é o produto dos complexos conjugados. Então vai dar o complexo conjugado desse aqui e o complexo conjugado dessa integral vai ficar o complexo conjugado desses caras aqui, que vai dar então o complexo conjugado disso daqui
o complexo conjugado é só trocar o sinal. Menos I, K, X, dk. Para não ficar igual, eu vou chamar aqui de linha. Vou chamar aqui de linha. Vou chamar aqui de linha, né? Então, eu preciso pegar essas duas funções aqui, multiplicar e integrar em x de menos infinito a mais infinito. Então, substituindo aqui dentro, vai ficar o quê? Vai ficar o produto das duas, né? A constante vem para fora das integrais. Então, é só fazer o produto aqui. E vai ficar a integral de menos infinito a mais infinito da função k' é aí k' x de k' vezes a integral de menos infinito a mais infinito da função de k é aí kx dk. E, né, então esse aqui é o φx, aqui é, desculpa, o psi conjugado, e aqui é o psi, né, esses dois aqui, só fiz substituir. Então, sendo que na verdade o linha eu usei para ele normal, né? E eu deixei K para o conjugado, então aqui é menos. Só que tudo isso aqui eu vou integrar de menos infinito a mais infinito em dx, né? Que é essa integral aqui. Então isso aqui é só esse produto que está aqui dentro. E então ficam três integrais, né? Essa integral daqui, essa daqui, mais essa integral daqui. Como as variáveis são diferentes, eu posso jogar uma integral dentro da outra, né? Eu posso pegar essa integral aqui e jogar dentro dessa integral. Então eu posso escrever isso como integral de menos infinito a mais infinito, né, da densidade de probabilidade, que é a função de 1 ao quadrado, dx, integral de menos infinito a mais infinito. Na verdade, a integral em dx, ela também pode entrar, né? Eu posso botar a ordem que eu quiser, porque elas são variáveis diferentes, né? Então, eu poderia reescrever como esse produto pode ir para fora, né? Então vai dar módulo de A ao quadrado, e aqui essa ordem das integrais tanto faz, né? Menos infinito mais infinito de φ k, vou integrando em k, posso fazer essa integral aqui. Isso daqui para outra integral é como se fosse uma constante, né? Porque eu não tenho nenhum k aqui. Então isso daqui eu posso simplesmente jogar dentro da outra integral. Então, jogando dentro da outra integral, fica de menos infinito a mais infinito de dk' k' é a i k' menos k x, ok? E a última integral, menos infinito a mais infinito, e aqui a integral em x vai estar aqui mais para fora, né? Então, integral de menos infinito a mais infinito, ok? Mas por outro lado, né? Tudo isso daqui, ó, não tem x. Como nada disso aí tem x, essa integral simplesmente ela pode vir para cá, ó. Só esse único termo que não pode ir para fora da integral.
O resto pode ir para fora. E aí eu troco a ordem das integrais. Então ela fica assim, ó. Eu jogo essa integral mais para dentro. Todos os termos que não tem x, eles podem ir saindo da integral. O único que não consegue sair da integral é aquele que tem x, né? Foi isso que a gente aprendeu lá em integrais múltiplas, né? Então isso pode ficar dk, φ, k, integral de menos infinito a mais infinito de dk', φk', e a integral, a única coisa que não consegue ser integral é isso aqui, porque tem x aqui, ó. Então fica k' menos k, x, é o que a gente aprendeu lá em função de várias variáveis, né? Então eu posso trocar essa ordem das integrais, desde que o que eu jogo para fora não tenha aquela variável, né? Então a gente não fez nada problemático, né? A gente só movimentou onde a variável, a gente não pegou nenhuma função e jogou para fora de uma integral daquela variável, né? Então isso a gente não fez. Então essa integral está correta. Então é uma integral iterada aí, né? Eu preciso fazer a integral de dentro para poder resolver a integral de fora e assim por diante. Essa integral de dentro a gente já resolveu. Ela é exatamente essa mesma integral aqui, ó. Ela é essa integral aqui, ó. Exatamente essa integral. A gente já fez o cálculo. Então você volta em aulas anteriores e você vai descobrir quem é essa integral. É só trocar os nomes, ó, mas é a mesma, né? Se dar o nome, né, for em vez de laranjas, for maçãs, não muda nada, né? Então, ó, 2π m sobre L, esse produto aqui, eu vou chamar de k'. Então, ó, percebe que eu estou chamando 2π, vamos voltar aqui, ó. Eu vou chamar 2π m sobre L, isso aqui eu vou chamar do k'. E o k vai ser 2π n sobre L. Então, de tal maneira que vai ficar aqui k' menos k x. E aí o que dava o resultado lá? O resultado dava esse L, né? Na verdade fica difícil de enxergar, né? Vamos fazer toda a dedução do zero, né? Mas ela já está feita aqui. Não vou fazer do zero, eu só vou copiar aqui, né? Então a gente demonstrou isso daqui. Vamos copiar isso aqui para a gente seguir essa receita de bolo aqui. Ok, então a gente já fez, é bem parecida a dedução. Então, aqui eu posso dar só que aqui vai mudar, né? Aqui em vez de, aqui vai ser I K' menos K. E aqui eu vou chamar de menos A até A, onde esse A vai para o infinito. É só um número qualquer, é só uma letra qualquer que vai para o infinito, né? Então aqui fica, ó, tudo vai ficar igual, né? Menos A. Podia ter deixado o L mesmo, né? Vou deixar o L mesmo. Não vai fazer diferença, né? O limite aqui quando o L vai para o infinito, né? Então fazendo isso daí, ó, vamos tentar recuperar aqui. Então, o resto é tudo igual, né? Vai dar L. E
quando aqui não é, agora é K', né? Quando K' igual a K, o que vai acontecer? Aqui vai dar 0, né? Então vai ser integral de dx, vai dar L. Ok? E a gente tem que o K diferente de K', aqui vai ser só K e K', né? K'. Aí é tudo igual, né? Aqui vai ficar K. Na verdade, K' menos K, né? K' menos K. K' menos K. E aí é tudo idêntico, na verdade, né? O que vai interessar é essa parte aqui mesmo. Na verdade, vou tentar de novo. Vou tentar reaproveitar o que já foi feito, né? Não vou fazer isso tudo de novo, não. Ok, a gente encontrou essa expressão aqui, né? Isso aqui a gente já deduziu. Isso aqui é tranquilo. Eu vou até apagar aqui pra gente fazer isso aqui com calma. Só que aqui a gente tem o seguinte, o que acontece é que existe uma relação, né, entre o delta de Kronecker e o delta de Dirac, né, onde o delta de Dirac de K' menos K, ele é justamente o delta de Kronecker Mn sobre delta K, o limite quando ele tende ao infinito, né? Então, como é que você pode demonstrar isso, né? Bom, o delta de Dirac a gente sabe que se eu tiver uma integral, né, de menos infinito a mais infinito do delta de Dirac, K' menos K, né, K' de K', isso é igual a f de K, né? Essa é a própria definição aí do delta de Dirac, né? Ele mata todo mundo no somatório, né? Aqui na integral, no caso, e o único que sobrevive é o valor da função nesse ponto aqui. Então, essa aqui é a própria definição de delta de Dirac, né? Agora, essa mesma expressão na forma de um somatório seria um f, né, de Kn vezes o delta de Dirac Mn, delta de Kronecker, né, no limite quando ΔK tende a zero, e isso daria o f, um f de Km, né? Então seria a expressão equivalente aí. Essas duas expressões são equivalentes, porque eu estou aplicando o limite aqui, ó, quando ΔK tende a zero. Então eu posso reescrever esse somatório como o limite de Mn sobre ΔK de f de Kn ΔK igual ao f de Km, limite quando ΔK tende a zero, né? E aí, obviamente que eu posso comparar essas duas expressões aqui, né? Comparando essas expressões, então aqui a gente conclui que, na verdade,
o delta de Kronecker, o delta de Dirac, ele é o delta de Kronecker porque tem uma questão aí de dimensionalidade, né? Porque aqui vai ter a função vezes o delta K. E aqui no somatório eu tenho só a função. Então esse cara aqui, ele tem que ter a dimensão do delta de Kronecker sobre delta K. Só que o delta K, como a gente viu, quem é esse delta K? Ele é 2π sobre L, né? A gente viu que delta K, se a gente for olhar o que a gente encontrou, delta K é 2π sobre L. Então, como delta K é 2π sobre L, então a gente tira aqui o delta de Dirac, ele vai ser igual a delta de Kronecker sobre 2π sobre L, que é igual a L sobre 2π delta de Mn. Aí eu posso substituir aqui agora. Copio aqui, colo aqui. Então a gente chega em que resultado? Daqui eu concluo então que o delta de Kronecker ele é 2π sobre L vezes o delta de Dirac. Então quer dizer que, né, nessa expressão aqui, lembra que o L está indo para o infinito, né? Esse L está indo para o infinito. A gente está fazendo esse L indo para o infinito. Então, limite, né, quando delta K vai para zero, ou seja, quando esse L vai para o infinito. Então aqui dá L, delta Mn, limite quando L vai para o infinito. Né? Na verdade tem que ter isso, né? Aqui não coloquei isso na relação, mas está aqui, ó, quando o delta K vai para o infinito, ou seja, aqui faltou o limite quando o delta K vai para o... Quando o delta K vai para zero, que é a mesma coisa que L para o infinito, tá? Quando L vai para... delta K vai para zero, o L vai para o infinito, né? Tá aqui, ó, um é inverso do outro. Então a definição na verdade é assim, né? Ok? Então aqui faltou o limite quando L vai para o infinito. Então, isso aqui é válido o limite quando L vai para o infinito. Essa é a definição aí. Então eu posso escrever que o delta de Kronecker ele é o delta de Dirac, né? 2π sobre L mais limite quando L vai para o infinito. Ok, então aqui no lugar do delta de Kronecker fica 2π sobre L delta de K' menos K. Aí posso cortar aqui. Então isso implica que a integral de menos infinito a mais infinito de E a I, aqui é o K', né? Menos K, x dx vai ser igual a 2π vezes delta de K menos K'. De K' menos K. Então a gente chega nessa expressão aqui, que eu poderia só ter dito, olha, essa expressão aqui é lá da matemática, pronto. Isso aqui não tem nada a ver com física, né? Isso aqui é matemática. Então existe uma expressão da matemática que diz que essa integral aqui é 2π vezes o delta de Dirac. Então eu pego essa expressão aqui, ó, e a gente partiu dela. Então, isso daqui, essa integral aqui vale quanto?
Essa integral aqui é essa integral aqui, ó. Ela vale 2π vezes o delta de Dirac. Então, esse 2π pode ir para fora, né? Fica integral de menos infinito a mais infinito da amplitude da função de onda ao quadrado, né? Ou seja, isso aqui é densidade de probabilidade, né? Logo, isso aqui é a probabilidade de encontrar partícula em qualquer lugar, ou seja, 100% igual a 1. Isso daí vai ser igual ao quê? Módulo de A ao quadrado. Esse 2π já pode ir para fora, né? Esse 2π aqui pode ir para fora da integral. 2π módulo de A ao quadrado. E aí vai ficar integral de menos infinito a mais infinito de dk ficar integral de menos infinito a mais infinito de dk' φ k' delta de Dirac k' menos k. O que é esse resultado aqui? Que o delta de Dirac, ele mata toda a integral. A única coisa que sobrevive é quando é a função quando esse k' aqui é igual ao k. Okay? Então isso aqui vai ser igual a função em k. Ok? Então aqui a gente tira que eu vou ter 2π módulo de A ao quadrado. Aqui vai ser integral vezes, né, integral de menos infinito a mais infinito dk ficar opa, esqueci uma coisa aqui, né? Esqueci desde o começo aqui. Isso aqui tá tudo conjugado, né? Esqueci de colocar. Aqui é conjugado. Aqui é conjugado. Só esqueci, né? Não tem problema. Aqui é conjugado. Obviamente, né? Quando eu faço conjugado disso aqui, é o conjugado de todo mundo, né? É porque eu esqueci de colocar. Esse conjugado aqui, ó. Tá aqui, ó, que eu esqueci de colocar, tá? Eu representei correto, na hora de passar eu esqueci de colocar o asterisco. Ok, então aqui fica conjugado. E esse resultado aqui a gente acabou de encontrar, ó, é isso daqui. Isso aqui tem que ser igual a 1. Ok? Só que o que eu estou dizendo aqui, ó? Isso aqui é a probabilidade de eu ter a função de onda no domínio K, é a probabilidade da partícula ter um K qualquer, né? Se eu integrasse de A a B, seria a probabilidade da partícula ter um valor de K entre A e B. Então aqui é a probabilidade da partícula ter um K entre menos infinito e mais infinito. Ora, algum número de onda a partícula tem, né? Ela vai ter a soma de várias ondas planas. Então ela não tem uma, ela tem várias ondas planas, mas pelo menos uma ela tem. Então a probabilidade dela ter valores de K entre menos infinito e mais infinito é 100%. Então isso vai dar 2π igual a 1. Então daqui eu tiro que o módulo de A é 1 sobre raiz de 2π. Então a gente vai chegar na autofunção que agora normalizada, né? Então se implica que essa autofunção normalizada ela vai ser aqui 1 sobre raiz de 2π. Ok?
E aí, nesse caso, eu não vou obter mais, né? Quem vai ser agora esse valor aqui, ó? E agora esse valor aí, porque você lembra que a expressão que a gente tem é essa aqui, ó, né? Eu não posso mudar, isso aqui é matemática, ó, né? A expressão que a gente tem para uma função qualquer é essa daqui. Não é 1 sobre 2π. Eu fiz isso aí para ela ficar normalizada, né? Só que agora, então, para ficar normalizada, a gente não vai ter mais aqui, a gente vai ter raiz, né? Só que tinha que dar 1 sobre 2π aqui. É fácil, ó. Eu troco esse 1 sobre 2, aqui é 1 sobre 2π, né? Mas para ela ficar normalizada, eu reescrevo. Eu reescrevo ela assim, ó. Eu coloco um raiz aqui. E aí o outro eu jogo lá para dentro, né? O outro ele vai aparecer, ele vai ser incorporado nessa função aqui, ó. Ele vai ser incorporado nessa função, né? Então, tinha que dar 1 sobre 2π aqui. Eu só tenho 1 sobre 2π aqui. Então, quer dizer que essa função tem que incorporar o outro 1 sobre 2π para poder recuperar isso aqui. Então, significa que quando eu boto 1 sobre raiz de 2π, eu tenho que fazer a mesma coisa com o outro, né? Então, quer dizer que ao normalizar essa função aí, essa função aqui já não é mais a mesma coisa, né? Ela tem que carregar o outro 1 sobre a raiz de 2π, né? Então, ela não é mais isso aqui. Agora, ela é isso aqui, ó. Bom, mas vamos esquecer essa questão da autofunção, né? Vamos pensar agora na função de onda. Ora, a função de onda da partícula varia com o tempo. Ora, se ela varia com o tempo, então significa que ela não é assim. E agora a gente vai usar o psi maiúsculo para representar a função de onda. Então, na verdade, ela vai ser uma coisa, ela é uma função, a gente vai usar agora uma função maiúscula, vai usar uma letra maiúscula, a função da posição e do tempo. E a gente sabe que a equação de a onda plana, quando ela depende da frequência, ela não é isso aqui, né? Ela é K x menos ômega t. Ok? Então, ó, essa aqui é a função de onda. Ok? Essa é a função de onda, ela é a função do tempo. Só tem um problema, a expressão que vai entrar aqui
ela não é função do tempo. Olha como ela é. Então aqui é bem simples. Ó. O que a gente faz para resolver esse problema? Simplesmente a gente calcula a função de onda no tempo zero. Então a função de onda no tempo zero, ela vai ser essa integral aqui, ó, volta para o que estava antes, ó, que é isso aqui que aparece nessa expressão aqui, ó. Então aqui nessa expressão que eu tenho, na verdade, é isso aqui, ó. É a função de onda. O que é isso aqui? É a função de onda na posição x no tempo zero. Ok? Então é basicamente isso que a gente tem. A função de onda tem essa característica, né? Ela, o que é? Ela, na verdade, é a superposição de várias ondas planas de amplitude φk, né? Então são várias ondas planas com vários valores de número de onda diferentes. Cada onda dessa com uma amplitude. Quando eu somo tudo, né? São infinitas ondas. A somatória é uma integral. Eu tenho a função de onda. Então ela vai dar um pacote de ondas localizado, porque todas essas ondas elas vão interferir construtivamente só na região onde a partícula é definida. E na região em que ela não é definida, essa interferência vai dar uma interferência destrutiva. Então, perfeito, é isso que a gente quer. Pacote de onda localizado. Então, isso descreve perfeitamente o pacote de onda localizado. E aí, eu tendo o valor dela em zero, então o algoritmo é o contrário, né? Eu preciso primeiro ter o valor dela em zero. Tendo o valor dela em zero, eu encontro as amplitudes. Com as amplitudes, eu encontro o valor da função de onda. Ok? Então, como é que se resolve, como é que é o algoritmo, né? Algoritmo para encontrar a função de onda num tempo qualquer a partir da função de onda inicial. A função da inicial, que é a função de onda no tempo zero. Então, funciona assim, ó. Primeiro, isso aqui tem que ser conhecido, né? Então você parte de uma função de onda no tempo t0. Tendo essa função de onda no tempo t0, aí você vai para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Você usa essa fórmula aqui. Tendo a função de onda aqui, inicial, você encontra as amplitudes de cada onda plana que forma o pacote de ondas, né? Então, tendo a função de onda inicial, né? Se eu tenho a função de onda inicial, eu substituo esse valor aqui e consigo encontrar a amplitude de todas as ondas planas que formam o pacote de ondas, aqui, que é a partícula. E daqui eu venho para o último passo, que é usar essa fórmula. Então é assim que a gente resolve o problema em mecânica quântica, né? Finalmente, o problema de encontrar a função de onda, né? Tem vários tipos de problema, né? Um problema é que você quer calcular a função de onda, né? Então é que nem o problema da mecânica lá, só que lá na mecânica clássica
você tem que ter a posição inicial e a velocidade inicial. Aqui na mecânica quântica, você tem que ter a função de onda inicial. Com isso você encontra as amplitudes de todas as ondas planas que formam o pacote de ondas, né, que é a partícula, né, o pacote de ondas que descreve a partícula, e tendo essas amplitudes, eu consigo, é só fazer essa integral aqui, eu encontro a função de onda num tempo t qualquer. Ok? Então aqui já ficou longo. Na próxima aula a gente continua, né? A gente vai falar da função de onda, né, no espaço de momento, ok?